Fazer operações com funções nada mais é que trabalhar com expressões algébricas. Saber somar expressões algébricas, fazer multiplicações de funções algébricas e compor funções algébricas é um processo que a gente utiliza muito durante as disciplinas de cálculo. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício que trabalha com todas essas operações, para a gente entender como cada uma delas funciona. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O exercício que eu escolhi para a gente trabalhar com essas operações de funções é o exercício 19 da seção 2.10. E ele tem vários itens. Aqui a gente vai trabalhar com o item A, que tem duas funções polinomiais. E ele pede para a gente fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, composição de funções e multiplicação por escalar. Então, vamos começar aqui fazendo a soma de duas funções. Em geral, a gente coloca f mais g como uma notação mais sucinta do que a gente quer dizer, que a gente está somando a função f de x com a função g de x, porque a gente precisa dizer bem certo quem que é o argumento dessa função. Então, a gente, nesse caso, só substitui 2x como sendo a nossa função f e a g como sendo x² mais 1. Nesse caso, a gente não consegue juntar elementos, porque não tem potências iguais nesses polinômios. Então, só como padrão, a gente pode organizar da maior potência para a menor. Então, vai ficar x² mais 2x mais 1. Agora, a gente vai fazer a subtração, f de x menos g de x. E da mesma maneira que a gente fez antes, a gente vai substituir a f por 2x e a g por x² mais 1. Só que aqui a gente tem esse sinal de menos, e esse sinal de menos está interferindo em toda a g. Então, se ela interfere em toda a g e a g tem soma ou subtração ali no meio, eu preciso obrigatoriamente colocar entre parênteses. E agora, para a gente finalizar, eu só trabalho com esses sinais. Então, o menos vai interferir no x² e o menos vai interferir aqui no 1. Então, menos x² mais 2x menos 1. Só organizar os sinais e a gente não tem mais nada o que fazer aqui com essa diferença de duas funções. Agora a gente vai trabalhar com essa multiplicação por escalar. Esse k ele pode ser qualquer número. Aqui ele deixou o k como sendo constante, então a gente vai fazer k vezes a função f de x, que é 2x. E multiplicação não interfere a ordem que a gente está fazendo, ela é comutativa. Então, colocar o 2 na frente do k ou depois do x não interfere no resultado. Mas, em geral, a gente coloca os números primeiros e depois as letras. E as letras também, em geral, a gente coloca em ordem alfabética. Então, o k vem antes do x, por isso que a gente coloca nessa ordem aqui, 2k vezes x. E isso é a multiplicação por constante. Vamos fazer agora a multiplicação de duas funções. 2x vai multiplicar o x² mais 1. E, de novo, aqui eu tenho que colocar o parênteses, porque o f está multiplicando toda a g. Se eu não coloco esse parênteses, vai ficar 2x vezes x² e depois mais 1. O 1 não vai estar fazendo nenhuma multiplicação com o f, mas é preciso. Aqui a gente está falando da g toda multiplicando a f. Lembrar aqui das propriedades de potenciação, então x vezes x² é x ao cubo, porque a gente soma, né, os expoentes, 2 mais 1, 3. E o 2 vai só manter ele multiplicando, porque não tem nenhum número aqui multiplicando o x². 2x vezes 1 é 2x. E essa é a multiplicação dessas duas funções. Agora, a gente vai fazer a divisão. No caso dessa divisão aqui, a gente só vai escrever o f de x, que é 2x, e dividir por x² mais 1, porque a gente não tem como simplificar nada. Essa divisão de duas funções, ela não tem mais como a gente simplificar. Então, vai manter simplesmente assim, só indicado. E agora, a gente vai fazer a composição dessas duas funções, que, em geral, é as duas operações que mais trazem dificuldade ali para os alunos entenderem. Então, a gente tem aqui f composta com g, é a mesma coisa que a gente dizer que agora quem é o argumento da f é a g. Então, a g está dentro da f, ela está sendo composta ali dentro da f. Como a g é o novo argumento da nossa f, significa que aqui onde tem a x, eu vou ter que trocar por g de x. Então, como é que geralmente a gente monta isso? Eu vou pegar a função de fora
que é essa 2x, e vou colocar aqui 2 vezes x. Aqui deveria estar o x. Mas eu não vou escrever esse x, porque agora no lugar do x eu vou escrever a g de x. Vou deixar primeiro indicado e depois eu vou substituir pela nossa g. Então, 2 vezes a g. E como a g tem uma soma ali dentro, colocar entre parênteses. Ficou na dúvida se precisa ou não parênteses? Coloca. E agora eu faço só a distributiva para finalizar. 2x² mais 2 vezes 1, que é 2. E por fim, a gente vai fazer g composta com a f. Então, nesse caso, quem que é a função de dentro? Nesse caso, a função de dentro é a f e a g é a nossa função de fora. Então, eu vou vir aqui, vou pegar a nossa g e vou reescrevê-la aqui. Só que eu não vou reescrever o x, então eu vou deixar um espaço em branco aqui no x. Vou manter o quadrado mais 1. E onde tem esse espaço em branco que deveria ter o x, eu vou trocar por f de x. Que agora eu troco a minha f de x pela função que a gente tem como definição. Então, 2x ao quadrado mais 1. Propriedade de potenciação, a gente sabe que o 2 tem que levar ao quadrado, então vai ficar 4. O x também tem que levar ao quadrado, mais 1. Então, a resposta é 4x² mais 1. Faz diferença a gente compor uma f com a g ou uma g com a f, tá? Mudou a ordem de composição, mudou totalmente a função. E finalizamos assim as operações dessas duas funções. Em geral, as operações de soma, subtração, multiplicação são mais tranquilas. A gente começa a ter um pouco mais de dificuldade ali quando a gente vai fazer uma divisão dessas funções e a composição de funções. Só que é bem importante a gente entender o que é composição de funções, porque é um assunto bem importante quando a gente vai fazer derivada e integral de funções. A gente usa esse contexto bem forte. Entender qual que é a função de dentro, qual que é a função de fora é super importante. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.